Quero fazer uma pergunta para você, mulher que está me escutando aí. Você, às vezes, tem a sensação que você fala e não é escutada? Você tem, assim, uma nítida sensação que você está, assim, participando de uma roda de conversa, você está numa reunião do seu trabalho e quando você fala, parece que ninguém te ouviu. Parece que você é invisível. Você passa sempre por isso? Se você se identificou com essas situações, então você caiu no podcast certo, porque hoje eu vou falar sobre isso e vou trazer aqui dicas para você contornar essas situações. Se você não me conhecia, sou Juliana Salodi. Quer dizer, se você me conhece também, continuo sendo Juliana Salodi. Eu sou especialista em oratória. Eu venho aí há 10 anos, esse ano completo 10 anos botando o povo para falar, minha gente, botando o pessoal aí para mostrar o que eles têm de bom na vida através dessa maravilhosa ferramenta chamada comunicação. E sem mais delongas, vamos começar. Aliás, antes de começar o assunto, deixa eu falar aqui. Talvez você realmente caiu aqui nesse podcast. De paraquedas. Eu estou fazendo uma série de 3 episódios onde eu falo sobre perfis de comunicação de mulheres. Eu já falei do perfil da mulher infantil, que é a mulher que fala assim, bem delicada, tá? Bem fofinho. Já falei do perfil da mulher armadura, que é aquela mulher que tem uma comunicação mais direta ao ponto, às vezes soa meio grosseiro, meio agressivo. E hoje eu vou falar sobre o perfil da mulher invisível, que é aquela mulher que quando ela vai falar, parece que ninguém escuta. Eu já treinei algumas mulheres com esse perfil e todas chegaram com a mesma queixa. Juliana, quando eu vou falar, parece que ninguém está me escutando. Mas aí eu acho que realmente a minha comunicação não é boa. Eu queria ser mais ouvida, eu queria falar, que as pessoas me ouvissem. Ali na reunião de trabalho, até mesmo em casa. Gente, e pensa só, muito chato isso. A pessoa está tentando se comunicar, falar, às vezes está trazendo até uma opinião de muito valor, mas as pessoas acabam não escutando tanto. E tá bom, como que é o perfil dessa mulher? Vamos lá, vamos explicar. Você agora é professor de oratória comigo. Professora de oratória comigo. Esse perfil é assim, uma mulher que de cara você vê que ela tem uma voz mais baixa. O volume da voz dela é mais baixinho, ela fala mais assim. E vamos pensar aqui em algo bem óbvio. Se o som é baixo, é mais difícil de escutar. Segundo ponto na comunicação dessa mulher, ela já entra tímida na conversa. Geralmente ela usa expressões assim: ah, eu só queria acrescentar uma coisinha. Ah, eu poderia dar uma opinião. Olha, eu acho que não é bem assim. Gente, então, olha, rapidinho, assim, eu acho, usa muito o eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Como dizia meu pai, quem acha muito vive se perdendo. Mas eu já vou falar também sobre essas expressões aí. E o terceiro ponto é a falta de sustentação nas ideias. Ela às vezes até começa a falar e não sustenta a ideia, não tem argumentos, não tem uma oratória para conseguir sustentar a sua fala até o final. E aí logo vem alguém, rau, engole essa pessoa, passa, corta, toma a palavra e passa por cima dela e continua falando. É certo quando alguém passa por cima da pessoa, atropela, interrompe e não deixa o outro falar? Não, não é certo. A gente chama isso na fono de interromper o turno do outro. Então, assim, se eu falo é um turno, se o outro fala é outro turno. Então, a pessoa interrompe muito o turno da outra pessoa. Não é bom isso. Realmente, isso é falta de educação. Mas, gente, é o que eu digo para quando eu recebo essas mentoradas, essas minhas mentoradas. É a vida. A vida vai indo assim. Tem pessoas que fazem isso. Ela não tem como ir lá e pedir para essa pessoa ela parar de te interromper. Você tem que ter ferramentas para você conseguir contornar essa situação. Eu quero te contar a história de uma mentorada minha
que ela é uma advogada e ela me procurou e ela tinha esse perfil da mulher invisível quando fala. Uma ótima advogada, trabalha ainda num ótimo escritório e já tinha alguns anos ali, inclusive, e ela tinha também muitos anos já na profissão. Mas ela falava que ela se sentia muito incomodada no trabalho dela. E tinha um grande detalhe: ela era a única mulher do escritório. E isso já deixava ela mais intimidada ainda. Ela falava assim pra mim: Ju, quando eu falo, eu sinto que eles me atropelam. Parece que por eu ser mulher, eu não sou muito ouvida, eu acabo sendo atropelada. Eu não sei, porque realmente eu não estava lá nas reuniões. Mas pode ser isso mesmo. Mas, de qualquer forma, ela trazia isso, essa comunicação bem invisível. Ela tinha realmente essas características. Uma voz baixinha, mais fraquinha. Ela era até um pouco assim, ó, a postura um pouco encolhida. E ela ficava com medo até de perguntar, porque isso se repetia tanto que, olha só, ela já ficava com medo de perguntar. Porque ela achava, ai, vão me cortar, ai, não vão me levar em consideração, ninguém vai me ouvir. Então, ela passou a se calar. Começou a se calar e ela ia para as reuniões e ficava nervosa e só praticamente concordava, só falavam quando eles realmente pediam. Enfim, ela, na verdade, olha o que aconteceu. Ela me procurou porque o terapeuta dela me indicou. Ele me conhecia e aí ele falou, ela já fazia terapia para isso, para trabalhar essa questão, ela foi ficando mesmo intimidada, mexeu com o emocional dela, e aí ele falou, por que você não faz aí um treinamento de oratória? Para você aprender a falar, projetar a sua voz e tudo. Enfim, ela fez, ela gostou muito, e olha o que a gente fez, já pega aí essas dicas para você aplicar na sua comunicação. A gente trabalhou voz, eu trabalhei a voz dela, coloquei a voz dela corretamente. Eu vou falar para vocês, uma moça bonita, assim, alta, sabe? Eu lembro que ela é esguia, assim. Eu falei, poxa, você tem um porte bonito, bacana. Aproveita isso. Então a gente colocou aquela voz para combinar mais com ela, com o biotipo dela, com a idade dela e com a profissão dela. Para pensar comigo. Quando a gente pensa assim, uma mulher advogada, o que a gente pensa? Uma mulher que fala muito bem, que ela acaba impostando a voz dela. A gente já imagina isso, uma mulher com uma comunicação forte. Então eu coloquei a voz dela corretamente, técnicas aí de fono, fiz ela projetar a voz dela melhor, que eu vou te ensinar isso hoje, já já, para ela conseguir ser mais escutada. Falar baixinho, ninguém vai escutar, tem que botar essa voz para fora. Trabalhei a dicção. Ela não tinha uma dicção ruim, só que a dicção dela era travada. Ela era mais assim, ó, vamos abrir essa boca, vamos falar melhor essas palavras, vamos articular, porque você tem um som da sua voz, mas se a boca tá fechada, como que essa voz vai sair, vai ser projetada no ar? Trabalhamos também a postura, não falar assim, intimidada, mas ó, postura. Quando estiver sentada na reunião, quando estiver em pé, deixa as mãos aparecerem para conseguir falar. As mãos, os gestos que a gente faz, eles agregam valor na nossa fala. Se as mãos ficam para baixo, olha aqui, diminui o valor da minha mensagem. Às vezes eu faço um gesto, a pessoa consegue entender o que eu falei. Eu posso não ter falado tão bem, tão alto, mas se eu faço um gesto assim, ó, a pessoa ali pelo contexto pega e ela entende o que eu falei. Então, use os seus gestos na sua comunicação. A gente trabalhou isso. Sobre a postura, ó, ela ficava muito assim. Quem fica muito assim, ó, meio corcunda, deixa eu fazer aqui. Você me vê, ó, que fica muito assim, desse jeito. Quando a gente vai falar, a voz sai mais baixa. Olha aqui, eu vou levantar e você vai ver que a minha voz vai melhorando. Melhorou? Um pouco mais? Olha aqui, consegui projetar mais, porque eu tava aqui, ó, encolhendo meu, comprimindo meu tórax, minha traqueia, que é por onde o ar sai, que vibra lá nas pregas vocais e vira minha voz. Então, você tá aqui, ó, tá encolhido. Agora, se eu faço isso aqui, eu projeto mais, porque a minha máquina aqui tá mais esticada, meu corpo tá mais esticado. Também trabalhamos aí ela conseguir sustentar a comunicação dela mais nas reuniões até o fim e técnicas para ela não ser interrompida. E a gente fez isso tudo com muito cuidado para que isso não soasse agressivo. Ela não saísse de um polo para o outro, o que também não é legal. E aí chegou um dia que ela falou assim para mim:
Ju, você não sabe o que aconteceu. Eu fui despachar com o juiz e eu não tremi de medo. Ela falou, olha, foi tranquilo. Eu falei, sério? Que bom, que legal. Como é que foi lá na hora? O que você sentiu? Ela, Ju, tranquilo, eu não senti nada. Eu cheguei lá, fiz o que eu sempre fiz na vida e deu tudo certo. Eu falei, poxa, cara, que bom. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vi ali que ela estava se sentindo bem, ela estava conseguindo evoluir, o meu trabalho estava ali sendo validado. Pô, eu fiquei muito feliz. E vamos às dicas práticas. Primeiro ponto que você precisa melhorar na sua comunicação já. Projetar a sua voz, falar mais alto. Quando eu digo falar alto, não é gritar. Não grite. É falar mais alto. Você precisa da ajuda de uma coisa, duas coisas. Orelhas, você precisa escutar o som da sua voz. Você está muito acostumado a ouvir sua voz baixinha. Você começa agora a ouvir sua voz um pouco mais alta. No início você estranha, mas com o passar do tempo você vai se acostumar. Outro detalhe aí nesse ponto ainda. Falar mais alto é uma coisa, projetar a voz é outra coisa. Eu posso falar mais alto aqui, ó, tô falando mais alto. Agora eu vou projetar a minha voz. Oi, tudo bem, amiga? Entra, entra, ó, senta aqui, tem cadeira. Ó, tô projetando a minha voz na direção de uma pessoa. Você precisa pensar nisso. Eu faço muito esse exercício nas mentorias. Imagina que a sua voz é uma onda colorida. Você pode ver essa onda, porque é uma onda sonora, mas agora você pode ver. Então, ó, direciona essa onda para a pessoa que você quer falar. Joga lá naquela direção ou na direção das pessoas que você quer falar. Juliana, eu falo numa reunião, se numa mesa, tem várias pessoas, como é que eu faço? Direciono para quem? Juliana, eu preciso apresentar trabalhos e as pessoas estão ali na frente, como é que eu faço? Você vai usar a técnica do X imaginário. Você vai imaginar que tem um X ali onde estão as pessoas. Você vai imaginar que tem um X e você vai projetar, jogar a sua voz no meio desse X. Entendeu? Ó, técnica que eu trouxe do teatro. É assim que a gente faz. Teatro, quando não tem o microfone lá, não tem o recurso, a gente projeta a nossa voz para a nossa voz bater ali e ressoar para o resto do espaço. E ó, nunca gritar. Porque gritar fica ruim, você vai ficar sem voz no final do dia. Você tem que fazer algo que ninguém te conta. Só eu que sou fonoaudióloga. Você vai ter que ativar o seu abdômen. Pois é. Vamos lá. Quando você for falar, você vai, ó, enrijecer a sua barriga aqui, ó. Olá, tudo bem? Olá, ó. Eu joguei um pouquinho a minha barriga para dentro. Essa técnica, ela é um pouco mais complicada de eu te ensinar aqui em um vídeo, assim, de uma forma muito rápida, tá? E de verdade, o certo é você ter realmente a supervisão de um profissional da fonoaudiologia para te ajudar a colocar a sua voz no lugar certo. Eu tô falando aqui, mas é a verdade. Não é só assistindo um vídeo que você já vai fazer, já vai colocar e vai conseguir colocar a sua voz. Então eu recomendo que realmente você procure aí, onde quer que você esteja, um profissional da fonoaudiologia para você colocar a sua voz. Ou até, olha, fazer a mentoria comigo, porque aí eu também vou trabalhar isso com você. Porque aí você não força a sua voz, você não gasta a sua voz, vai usar a voz da maneira correta. Falar para você falar mais alto é muito simples. O certo realmente é ativar aqui. Mas por hora, já começa a usar aí os seus ouvidos, ver como é que está saindo a sua voz, porque eu tenho certeza que isso já vai te ajudar bastante. Segunda dica: use verbos no presente. Eu quero, eu gosto, eu posso, eu não posso. Não, inclusive. Comece também a falar o não. Vou até pegar um gancho aqui. Comece também a falar o não. Muitas mulheres com esse perfil, muitas, não são todas, mas muitas têm dificuldade em falar não para as outras pessoas. Acabam sendo muito servis. E uma hora isso também começa a incomodá-las. Não é que a gente não possa servir aos outros, gente. Podemos, claro, generosidade.
mas comece também a pensar em você em primeiro lugar em algumas situações. Comece a falar não, não gostei, não quero, não vou. Comece a usar o não. Eu não trabalho dessa forma. No início, dá um medinho, dá um friozinho na barriga, mas eu vou te contar um segredo. As pessoas gostam muito mais de alguém que impõe essa comunicação, que fala dessa forma, do que quem não fala, do que quem é sempre assim, quietinho ali, não fala. De verdade, as pessoas gostam mais, se conectam mais. Não é que você precisa ser uma pessoa que vai impor a sua vontade o tempo inteiro. Não é assim. A vida não é assim. Mas aprenda a se colocar aí. Acho que você entendeu o que eu falei, né, gente? Não vou me prolongar muito mais, não, porque você entendeu o que eu falei. Tu é uma mulher inteligente. E aí, o terceiro ponto que eu separei aqui para você é o seguinte: se alguém te interromper, não deixe. Não deixe te interromper. Seja teimosa. Continue sustentando a sua ideia. Você vai falar, olha só, você já trabalhou sua voz ali, tá conseguindo falar, já sabe os verbos que você tem que usar, as melhores expressões. Agora você tem que sustentar a sua ideia. E se alguém te interromper, você vai falar assim, não, só um minutinho, que eu preciso continuar aqui. Ó, usa a sua mão mesmo. Ah, tá. Não, só um minuto, querido. Eu vou continuar aqui. Então, isso. Não, olha, só um minuto, é que eu ainda não terminei. Rapidinho, só um minuto. Ó, fala até assim, ó, rapidinho, só um minuto, tal, pra parecer que você não tá sendo agressiva ali com a comunicação. E continua falando. A pessoa vai se tocar, porque, gente, não é possível. Quem recebe isso vai se tocar e vai deixar você falar. Se você estiver conversando com alguém íntimo ali, que está perto de você, pode tocar na mão dessa pessoa. Tá, só um minuto, deixa eu terminar aqui, só para concluir essa ideia, porque senão eu me perco. Isso. Acabou. Quando a gente faz isso, a gente ativa na pessoa que ela precisa frear o que ela estava falando. E aí você continua. Ah, Juliana, mas no meu trabalho, minha chefe me corta o tempo inteiro. O que eu faço? Gente, eu sei, a vida é real. Eu tô aqui ensinando o melhor dos mundos. Mas, às vezes, acontece alguns contextos que cortam a gente tem que continuar ali quietinha, tá bom? Mas você vai trabalhando isso, pede a palavra de novo. Poxa, eu posso continuar falando? Porque eu queria concluir uma ideia. Queria não, ó, tá vendo? Eu quero concluir, mas é que eu quero concluir uma ideia. Vai ser importante aqui para todo mundo ouvir. E aí você continua falando, assim, sustentando a sua ideia. No início, pode ser difícil para você. É porque você está acostumada a agir assim, a deixar as pessoas te interromperem, você já se acostumou com isso. Mas você não precisa se acostumar. Você merece falar, você merece espaço de fala. E você está aqui nesse vídeo para aprender isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir dar conta, você vai seguir em frente, vai mudar a sua comunicação, vai se desenvolver muito mais. E se você quer treinar essa comunicação, cai para dentro da minha mentoria A Voz Dela. É uma mentoria focada para comunicação das mulheres. Um programa de mentoria que eu fiz aí pensando em como a gente se comunica, porque eu pensei assim, as mulheres se comunicam de forma diferente dos homens. Não é verdade? As mulheres se comunicam de forma diferente entre elas mesmas, mas a gente tem as nossas particularidades, a gente tem até o dia do mês, gente, que influencia na forma como a gente se comunica, não é verdade? Você que tá aí me ouvindo, mulher? Então é focado aí na voz da mulher, na forma que ela usa os argumentos, na forma como ela também argumenta sob pressão. E eu quero muito te ajudar, ver você ir mudando dessa situação, dessa comunicação invisível, para realmente uma mulher que é vista, é falada, que as pessoas escutam, as pessoas ouvem, que você vai se sentir mais feliz. E eu volto em breve com muito mais conteúdo para ajudar a desenvolver a sua comunicação. Um beijo e fui!